a minha tela com começando do básico está aparecendo para vocês, pessoal? Boa tarde, professor. Tá sim. Perfeito. Então, eu vou começar, pessoal, porque essa aula é um pouco grande, tá? Então, logicamente, o pessoal que vai chegando, né? Tá? A gente vai admitindo eles, né? Tá bom? Então, como eu tinha comentado, né? Quer dizer, espero que eu tenha comentado, mas a gente vai esquecendo, né? Então, esse curso, né, pessoal? Boa tarde a todos, né? Esse curso aqui, ele é para programar, né? Então, logicamente, a gente está usando o escopo, né? Contexto de jogos, o motor de jogos, que é o Unity, tá? Mas é um curso de C Sharp, né? Então, é um curso de programação baseado em componentes, né? Via C Sharp, tá? Então, que é o paradigma principal, né? Que a Microsoft, né? Enveredou, né? Tá? Então, inclusive, eles fizeram uma universidade do game, em Seattle, né? Lá nos Estados Unidos, para isso mesmo, tá? Então, bom, independente da marca Microsoft, né? Então, é o paradigma que a gente está trabalhando aqui, né? Então, é o C Sharp, tá? Então, essa aula aqui, a primeira foi um overview, assim, um monte de coisas que a gente foi tratando, e aqui a gente vai revisitando com mais calma, né? Passo a passo, tá? Então, vamos lá. Então, sumário aqui, a gente vai descer, são 2 slides, tá? Um conjunto de slides que já está no Moodle, é sobre o C Sharp básico, depois um sobre User Interface, no Unity, tá? Então, já fez os keywords, a gente vai ver classes, né? No C Sharp, objeto e relação entre eles, variáveis e o básico de documentação, tá? Então, bem básico mesmo, né? Então, keywords, tá? Palavras-chave, são palavras especiais, são algumas coisas que são reservadas para o compilador, né? Tá? Então, concretamente, class, né? É uma delas, né? Tá? Então, declaração é uma linha de código que dirá isso ao compilador, a keyword, né? Que a gente vai começar uma classe, certo? Então, a classe precisa de um nome, né? E a gente começa sempre com letra maiúscula, tá? Então, no caso aqui, eu coloquei Minami, certo? E esse nome, letra maiúscula e as outras em minúsculas, denomina o identificador da classe, né? Tá? Então, e aí, em seguida, abre chaves, fecha chaves, tá? Sem mais pontuação, né? Tá? Esse é a definição de uma classe, né? Tá? Então, e é muito comum, né, pessoal, no esquema, né? É que a gente comece ela em branco mesmo, tá? Então, a classe, como eu tinha falado na outra aula, é um modelo que a gente vai criar, né? Então, a princípio, então, essa ideia principal de programação abstrata é que os modelos vão sendo feitos, né? Certo? E a gente vai criando eles do nada, né? Basicamente assim, né? Tá? Então, tudo que tiver, né? Então, essa a definição anterior que a gente tinha colocado, abre chaves, fecha chaves, né, em 2 linhas separadas aqui, essa aqui é idêntica, tá? Então, só que classe, né, palavra reservada, keyword, o nome do identificador da classe e o abre e fecha chaves. Porém, é mais formal, né, tá? Que a gente coloque a classe, a definição em linhas separadas, né? O abre e o fecha chaves separados dentro o classe em si, né? Como estava no slide anterior, né? Então, esse jeito de fazer, bom, os dois são equivalentes, tá? Então, mas o outro jeito é mais formal. E as classes não podem ter o mesmo nome, tá? E também não pode ter espaço em branco, né? Dentro do nome, tá? Então, apesar do compilador, né? O editor e o compilador, no caso que a gente vai usar, eu, né, pelo menos vou usar o Visual Studio, né? Ele quebra, né? Quebra porque se a gente usar a notação camel case, né? Camelo, né? Ou Pascal case, no caso das classes,
ele vai quebrando o nome, vai deixando espaço em branco, tá? Mas na definição não é para ter espaço em branco o nome da classe, tá? O compilador, inclusive, detecta esse erro aí, né? Então, vamos lá. Ele é case sensitivo, né? Ele detecta maiúsculas e minúsculas, tá? Então, class com C maiúsculo é diferente de class com C minúsculo, tá? Class com C maiúsculo até pode ser usado, porém confunde, logicamente, né? Se a palavra-chave class é reservada, que hoje, se a gente usar class com maiúsculo, não recomendo, né? Mas poderia ser usado, tá? Então, a primeira poderia ser o identificador, né? A segunda é reservada, né? O class aqui é reservado. O class com minúsculo. O 2, né? Todas as palavras reservadas são começam com minúsculo, tá? 2. Uma prática comum é começar a declaração de classes, como eu tinha comentado, vazia, né? Porque essa é a ideia do modelo. Então, a gente começa o modelo, nome, né? Class, nome, abre, fecha chaves e deixa vazio, né? É uma coisa bem comum, né? Então, essa classe que a gente criou, apesar de ser válida, ela ainda não pode ser, não é utilizável ainda, né? Então, porque ela precisa, o unit, no nosso ambiente precisa de algumas coisas a mais para serem incorporadas, né, no ambiente, tá? Então, o mínimo aqui, em geral, quando a gente abre, né? Então, o mínimo que vem é esse aqui, tá? Então, ele tá conectando com o sistema, né? Certo? Então, ele até pega uma biblioteca, um subconjunto na biblioteca de sistema, que é a collection, certo? Basicamente, que é a entrada e saída, né? Tá? Depois, aí, a biblioteca do Unity, dizendo que vai usar na máquina Unity, né? Unity Engine. E aqui, então, as duas bibliotecas, aí sim, coloca em ponto e vírgula, né? Esse é o código que a gente está importando do DLL, né? Código dinâmico. E aí a gente põe, né, a classe exemplo, tá? Então, a gente colocou ela como uma classe pública, né? Então, ela pode ser referenciada, a gente vai ver o escopo dela é todo o sistema, né? Tá? E ela herda monobehavior, né? Então, ela herda atributos da classe principal, né? Que todas as classes que vão ser incorporadas no ambiente Unity, ou na verdade, vão usar a máquina Unity, tá? Com esse Unity Engine aqui, precisa ter o monobehavior, né? Logicamente, se fosse só C Sharp, não precisaria ter nem a biblioteca Unity, nem o monobehavior. Mas dizendo que vai usar no Unity, precisa ter tanto o Unity Engine aqui, quanto o monobehavior, que é a herança, né? Tá? E aí ela abre dois entry points, né? Ela não, o Unity, o compilador, o editor, né? Associado ao Unity, abre dois entry points, que a gente fala, dois métodos para interface com o Unity. O método start e o método update. O método start, aqui como o comentário fala, usar isso para inicialização. O Unity, toda vez que a classe entra, né? A carga da classe no ambiente, no loop infinito do Unity, é dado por start, tá? E update, toda vez que a máquina, né, o motor vai atualizar a parte gráfica, né? Então, fazer update da parte gráfica, vai renderizar de novo, ele chama update, tá? Então, é assim que as classes sobem no Unity, tá? Ok, essa classe aqui, exemplo, apesar de não ter nada, ela é compilável, né? E não vai dar erro de compilação, tá? Deixa eu só abrir o chat aqui, porque qualquer dúvida vocês vão me... Né? Deixa eu ver lugar aqui. Tá? Qualquer dúvida vocês vão me detectando aqui, certo? Tá bom. Aí, espaços em brancos para separar identificadores. Assim, então, toda vez que apareceu, né, um espaço em branco é outra palavra, é outro identificador, certo? Comentários para descrever as linhas. Aqui eu estou usando outro aqui, né? O barra barra, né? É o comentário. Mudança de linha para organizar. Então, aqui, este layout aqui, alguns editores usam isso. Eu, na verdade, não gosto. Eu gosto principalmente de deixar essa primeira chave aqui já na outra linha, tá? Ele fica mais salsicha, né? Meio comprido, mas para mim fica mais organizado. Mas
Muita gente que programa em C gosta desse layout aqui, tá? Tabulação para deixar claro que está dentro de cada classe. Toda vez que, né, a gente tabula, né, pessoal, e dentro a gente fala, é uma hierarquia de que aquele código, aquele bloco de código, né? Esse bloco de código aqui, dentro da minha primeira função, né? Ele, pela indentação, que essa tabulação indica que está tudo aqui dentro, né? Então, essa declaração aqui, ela é totalmente compatível com essa daqui, a mesma declaração. Só que essa daqui, e está em branquinho aqui, ela é mais legível e já está mais no formato, né, de recomendação, né, de software, né? Então, não está escrito aqui. Não, não tem. Então, é só isso mesmo. É uma boa prática de programação, certo? Que a gente faça essa indentação, né? Tá? Mudar a linha primeiro e indentar aqui, certo? Então fica mais. E comentar. Então, aqui eu coloquei minha primeira função, segunda função, né? Só para educação de programação, certo? Então, blocos, né? São declarações agrupadas. Então, aqui eu tenho um bloco aqui, né? E um terceiro bloco aqui. E quando você vai indentando, né? Vai deixando mais organizado, né? A gente brinca, né? Que, em geral, o núcleo do código está na ponta da flecha, né? Então, o núcleo do código, né? Estaria mais nesse terceiro bloco, tá? Que é a ponta da flecha. Certo? Então, em geral, os problemas aparecem mais na ponta da flecha, né? Certo? Então, independente do que está escrito aqui, né? Então, só para essa minha função, essa primeira tabulação seria desnecessária, me parece, né? Aqui tem uma tabulação a mais, mas eu tirei de algum livro, então, isso. Ou até do próprio Unity direto, né? Do Visual C, perdão. Então, aqui, essa primeira tabulação estaria desnecessária, me parece, né? Tá? Mas aqui, né? Já disse que está no primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. E os comentários, né? Tá? Iniciando os blocos de código. Tá bom? Então, não tá bem, tá? Não tá mal, está bem esse jeito aqui de comentar, né? Tá bom? Tem gente que gosta de comentar depois do comando, né? Lembrando que em C, C++, C Sharp, sempre acaba com ponto e vírgula, né? Tá? O comando, né? Então, tem gente que coloca o barra aqui e comenta aqui logo depois. Também, né? Aqui, meio claramente, que está comentando esse trecho de bloco, né? E aqui, se você colocar o barra, ele comenta só aquela linha, né? Aquela linha de código, né? É outro jeito de fazer também, equivalente. Então, sobre as classes, né, pessoal? A gente tem as classes parciais e as classes alinhadas. Então, vamos lá. Esse título aqui, pelo menos, de slide, né? Classe coleção de possibilidade, né? Então, na abstração aí, né? Então, na hora que eu junto no meu modelo tanto código quanto dados, é o que eu estou querendo com a minha classe, né? Tá? As instruções, né? As palavras-chave, no fundo, elas podem ser referenciadas como funções ou métodos. Na nomenclatura C Sharp, o mais adequado é chamar de método, tá? Então, vamos tentar, né? Então, sempre eu vou tentar chamar sempre de método e... então, equivalente, ou função. Então, método sempre, e depois eu coloco ou função, mas na nomenclatura C Sharp, a recomendação é chamar de método, tá? Assim como em Java também, né? Mas algumas classes são chamadas de parciais. Por quê? Porque você pode dividir ela em bloco, né? Em blocos separados, ou até arquivos diferentes, tá? Então, outras são classes, elas são uma classe dentro da outra, né? Aquela mesmo esquema de indentação, como se fosse o código, né? Indentado. Então, ele é chamado aninhado, né? Então, a classe parcial é aquela que tem diversas definições. Ele bota uma palavra-chave, né? Uma que hoje partial, né? Inclusive pode aparecer em outros arquivos, tá? E a aninhada, claramente, ela tem uma hierarquia de definição diferente, né? Ela é subjugada, diria, né? Tá? Então, o dado é armazenado numa classe, num campo, né? Ou se chama de propriedade, mas campo também, tá? Classes são flexíveis e facilmente modificáveis, mas a modificação dinâmica de uma classe requer um pouco de complexidade.
Eu não lembro se a gente fará. Provavelmente a gente não fará nesse curso, porque é um curso básico intermediário, tá? Você poderia modificar dinamicamente as classes aí, né? Então, um exemplo da palavra-chave partial, né? Então, por exemplo, em arquivos ou sistemas distribuídos, né? Sistema de tarifação, né? Localidades em pontos diferentes, tá? Então, partial é legal, né? Por exemplo, aqui eu tenho a nossa classe empregado, ela está definida aqui com trabalhando num lugar aqui, né? Certo? Nessa primeira parcela aqui, e nessa segunda parcela aqui está almoçando. Então, cartão de ponto, né? Tá? Então, poderia ser, tá? Então, mas é a mesma, as duas partes, tanto trabalhando quanto almoçando, fazem parte da mesma classe empregado, né? Tá bom? Definição parcial. E elas poderia estar, inclusive, em arquivos separados, tá? Ok. Então, a classe alinhada aqui, então, bem fácil, né? É o container, né? Então, aqui, aí eu idento e defino a classe alinhada, né? Tá? Que chama depois a função, ela se chama a si mesma aqui, tá? Né? Tá bom. Então, bom, alinhada é isso mesmo, ela tá uma subjugada à outra, né? Dentro da outra, né? Tá bom? Então, vamos lá. Objetos instanciados, né? Programação orientada a objeto foi inventada para associar dados e lógica nos mesmos pacotes de código, como já falamos, né? Uma classe escrita cria modelos e instruções para um novo objeto. É um modelo criado, né? Então, se eu não tenho ele criado, eu posso puxar via, né, um user, né? Que eu posso chamar definições de outra biblioteca, né? Qualquer cópia de objeto pode ser construída usando os modelos. Então, essa cópia, né, tá? É uma operação bem comum, né? E essa operação chama-se instanciar, certo? Cada objeto é uma instância da classe. Eu tenho um modelo só e várias vezes que ela vai subindo na máquina, eu chamo de instância. Uma classe em si não é uma instância criada dela mesma. Ela sozinha ainda não é, tá? Ela é só um modelo, né? Ou seja, é um protótipo, tá? É um plano, um rascunho, eu diria, não, um draft. Então, uma classe, sim, um modelo pode criar várias instâncias, certo? Então, esse processo é o processo de instanciamento, quando eles vão subindo na máquina, né? Então, por exemplo, em jogos, né? Mas um exemplo, a bala, né? Bala é um exemplo típico de... Vai criando muitas, né? Então, se você vai descarregando 30 balas por segundo, né? Cada vez que a bala vai aparecendo no game, ela é uma instância, né? Certo? Ok. Mensagens, eventos, abstração, encapsulamento de interface. Então, assim, um slide que junta tudo aí, né? Então, uma instância de objeto comunica-se com outro objeto através de mensagens e eventos, tá? Então, em PO, os dois são bem comuns, né? E das mensagens, por exemplo, muito comum é um protocolo, né? Tá? E evento é um evento, né? Então, por exemplo, se dá o nome de um evento, um trigger, né? Que esse é o evento mais usado no nosso, em componentes, tá? Trigger, tá? Que é um disparo, né? Mas é um evento. Dois. Sim. Pergunta? Opa, perdão, estava desmutado aqui, não vi. Ah, qualquer momento vocês podem fazer pergunta. Dois. Então, se eu tinha... Esse aqui é um exemplo old fashion, mas eu aqui na minha quarto tenho um telefone fixo que sempre toca na aula, então vira vai tocar. Já tocou com vocês, mas sempre toca na aula. Então, dois. No telefone fixo, a gente tem acesso ao fone, às teclas, botão de gancho, etc. Não temos acesso à placa dele, a componente eletrônico da placa, né? Então, a gente interage com uma abstração, né? Que é o gancho aqui e as teclinhas, certo? Então, essa é o mesmo conceito. A abstração é aquilo com que eu interajo. O resto que me está escondido, que me está ocultado propositalmente, a gente chama em PO de encapsulamento. Tá? Então, todos os componentes, todas as partes que a gente não tem acesso, a gente encapsula. Tá? E isso é muito bom. Né? Por quê? Para não complicar a vida de quem está usando e quem está tentando entender também. Tá? Então, encapsular é uma coisa muito boa. Né? 4.
interação de uma classe com outra é uma interface. Por exemplo, no telefone são os botões, né? Tá? Os botões. E também o alto-falante, né? O microfone quando eu falo, e o alto-falante quando ele solta o som para mim, né? Tá? Partes, né? Puxa, professor, pode colocar um telefone, toda a eletrônica, ou a parte digital de um telefone fixo num smartphone? Sim, smartphone é basicamente isso. Você tinha lá um telefone, você colocou tela, você colocou softwares diferentes, tá? Aplicações diferentes. Então, internet, né? Então, o smartphone, né? Invenção do Steve Jobs, pedido do Steve Jobs, ele foi colocando outros componentes, foi pegando outras tecnologias, né, tá? E em PO é o polimorfismo, tá? Você vai adaptando, e no fundo código, né? Classes, vai adaptando outros modelos, isso é o polimorfismo, tá? E se eu quero que um outro usuário, ou outro usuário, herde, né? Então, uma um programa, né, que eu vou fazer, na verdade, é um usuário que está sendo abrindo, né? Está sendo aberto. Então, quando eu criar um novo script, por exemplo, e quero ele dar muitas coisas que, por exemplo, a máquina Unity tem, eu tenho que fazer uma herança. Então, no caso lá do monobehavior, né? Na hora que eu coloco lá Unity Engine e coloco o monobehavior na classe, né? Ele está herdando um monte de coisas, propriedades que o Unity criou anteriormente, tá? Isso é herança. E a agregação. Você vai pegando componentes e classes diferentes, é o que a gente faz em add, né? Toda vez que no Unity eu vou colocando add, né? Add, estou adicionando componentes, isso agrega, tá? Okay. Basicamente, todos os conceitos de PO, pilares, né? A gente já acabou explicando já, né? Tá? Então, passemos aqui para as variáveis. Então, as variáveis, né? São os caixinhas, né? Então, em algum lugar eu preciso, quer dizer, em algum lugar não. Toda vez que uma instância subir na minha máquina, eu aloquei memória nele, né? Então, a parte nobre que cabe às minhas coisas, aos meus objetos, que vão funcionar na máquina, é a memória do computador, tá? Então, e o lugar específico que vai conter isso, um tipo dele é a variável, né? Então, a variável é um tipo aí, né? Uma combinação você pode colocar alguma coisa, uma ideia, né? Real, né? Tem uma ideia geral, tem uma ideia abstrata. Quando a ideia é real, né? Ela é instanciada, um comportamento, e pode colocar dados concretos, tá? Ok. Então, as variáveis, certo? Então, ela pode ter, no caso aqui do Unity, já estou colocando coisas de jogos, né? Gravidade, velocidade, intensidade da luz, cor. Então, exemplos de realidades que são muito usados em jogos, tá? E o nome da variável também é identificador, assim como no caso da classe, né? Tá? A classe, a diferença é que ela pode ter variáveis e códigos, né? E dados, código, né? Tá? Boa prática de programação é escolher variáveis, a não ser que sejam variáveis temporárias. As variáveis temporárias podem ter nomes de letrinha, né? X1, X2, né? I1 e 2, né? Pode ser tal. Mas, se você tem nomes mais representativos, é importante que os nomes digam alguma coisa. Por exemplo, Minami, né? Minami é só meu sobrenome, mas se fosse para uma instância de um bonequinho Minami, estaria bom colocar Minami, certo? Porque diz alguma coisa, tá? Mas eu colocaria char Minami, caractere Minami, né? Por exemplo, né? Tá? Recomendação é usar a nomenclatura Pascal Case. Pascal Case é essa daqui, né? Onde você coloca Camel Case, camelo, né? Então, começa com a primeira letra em maiúsculo, e sempre que tiver espaço em branco, e o resto é minúsculo. Sempre que tiver espaço em branco, você coloca maiúsculo de novo, né? Upper Camel Case é o Pascal Case, tá? E Lower Camel Case é quando a primeira letra é minúscula, tá?
No C Sharp, as variáveis, a gente usa lower camel case ou camel case com C minúsculo aqui primeiro, tá? E as classes, a gente coloca Pascal case. Classes e métodos, né? Upper camel case e variáveis lower camel case. Essa é a recomendação C Sharp, tá? E também muitos outros ambientes formais, né? Usam isso, tá? Mas em C Sharp a gente usa a recomendação da Microsoft, tá? Boa prática de programação, né? Tá bom? Então, aqui, os tipos, né? Da declaração. Então, variáveis podem receber dados diferentes. Então, a gente precisa ter o nome, o valor, né? Então, vamos lá. Então, float, generous dep, igual a 0.33f, né? Ponto e vírgula. Float é o tipo da variável, generosidade é o identificador, né? O nome dela, né? O igual é o operador de atribuição, certo? O 0.33, como é um float, tem que o valor, né? Mas eu tenho que dizer que ele é um F aqui, né? Tá? Senão ele acusa erro, tá? Poderia achar que era uma string, né? Que aí no caso então 0.33. E o ponto e vírgula que é o separador que diz que acabou o comando, né? A linha de comando, certo? Então, declaração de variáveis, sempre dentro de uma classe. Não, a menor unidade de modelo é a classe. Não existe unidade fora da classe, porque senão não tem nem modelo, né? Então, a menor unidade de modelo é a classe, tá? E dentro do unit, coisas que eu quero usar, que a princípio não são do unit, né? Por exemplo, itens de alguma coisa, né? Que eu quero, beleza, então eu boto classe nome geral. Se eu quero herdar coisas que eu vou usar a máquina unit, eu tenho que herdar do unit, tá? O mono behavior, por exemplo, né? Então, mas classe, sempre numa classe. Então, se eu, aqui, né? Eu quero definir esta variável aqui não foi bem definida, não foi bem, no slide antigo, né? Não foi bem escrita, tá? Então, um número, né? Poderia, o melhor, não vai dar erro, mas em termos da recomendação C Sharp, né? Aqui eu colocaria 1 com minúsculo aqui, tá? Se fosse um método, estaria bem, mas aqui como é uma variável, né? Então o melhor nome de variável, recomendação lower camel case, né? Então é começar com minúsculo, tá? Então um número aqui, né? Só o primeiro seria minúsculo, tá? E inteiro, né? Então, deixa eu só fechar o Unity. É que se eu fechar eu tenho o Unity aberto aqui, mas não vou deixar ele aberto ainda. O sistema está dizendo que pode dar pau no áudio aqui. Vamos lá. Então, aqui está bem. Se eu colocar esse int aqui, né? Subir para cá, fora da defesa da classe, vai dar erro de compilação, porque não existe isso, né? Tá? Então, se eu colocar no número aqui, fizer uma atribuição igual a 0, eu já estou fazendo uma inicialização, né? Normalmente, o compilador, quando inicializa, por exemplo, uma variável inteira, coloca 0 nela, tá? Mas aqui eu quero deixar claro que ele ficou em 0, né? Tá bom? Nomes de variáveis, né? Se o nome é muito grande, é difícil de lembrar, ele é fácil errar na digitação. Isso aí, né? Apesar do editor sempre dar um histórico do nome das variáveis, né? Então, um nome assim, né? Este é o nome de uma variável do meu primeiro programa do curso de... Já, entendeu? Então, a primeira variável estaria bem, né? Certo? Então, este é o nome da primeira variável. Nomes muito grandes dificultam, né? A digitação e pode gerar erro de compilação. Porém, né, MAT1, né, MM3, nomes muito assim, código, né, codificados, né, não é legal, não é boa prática mesmo, né, a não ser que seja uma variável muito temporária, né, um loop, um assim, né, então, mas variável que tem função, né, por exemplo, health, né, health, saúde do jogador, né, health, player, health, né, então, coloca um player, porque pode ser health do inimigo, né? Do zumbi, certo? Tá bom? Não pode começar com números, então o compilador diz que dá errado, né?
Não pode ter espaço em branco no meio, então sempre, na hora que eu colocar um espaço em branco, usa camel case, né? Então, tudo minúsculo, coloca a letra maiúscula dizendo quebra de espaço, certo? Alguns caracteres reservados são proibidos, tipo cifrão, né? O hífen, a chave, o sinal de chapeuzinho, né? Tio, o tio, o tio é usado, bom, esse Sharp não, mas em outras linguagens usam, então, bom, essas três são erradas. Mas, se o compilador falar não pode, não pode, né? Letra maiúscula e minúscula são diferentes. E o arroba pode começar no nome, mas não pode estar no meio, tá? Porque no meio aparece a anotação do e-mail, certo? Ok. Criando variáveis no Unity, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, certo? Então, além do System Collectors, eu coloquei o Generic também, né? Aqui no User, certo? Só o System Collections e Unity Engine já funciona, mas aqui colocamos o Collections Generic, tá? Que é uma outra subbiblioteca. Então, criando projeto, criando um script de exemplo, então a gente colocou algum inteiro, traduzido aqui, então, não, porque está dizendo que não tem. Então, algum inteiro e outro inteiro, de novo aqui, melhor seria. Sabe o que está acontecendo aqui? Acho que eu usei. Como eu falei, né? Quando que a Microsoft definiu essas coisas? Saiu um artigo deles em 2018, se não me engano, tá? Então aí eles entraram com essas definições. Referências que usavam antes de 2018, 17, 16, acabavam escrevendo Pascal Case e tudo, né? Agora, mas a Microsoft, no documento novo, aí, se não me engano, em 18, eles falaram isso, que eles preferem que seja lower camel case para variáveis, né? E Pascal Case para classes e métodos, tá? Então, aqui acho que eu estou usando uma referência mais antiga, né? Um livro do Okita, que é de 2014. Mas tudo bem, essas coisas é meio assim, de modinha, né? Então, vamos lá. Algum int ou outro int, tá? Duas variáveis. Essa segunda aqui, ela só está já está atribuindo, definindo e atribuindo já, né? No código, né? Então, se eu quero, do jeito que está definido aqui, elas são privadas, tá? Essas duas aqui, na linha 7 e na linha 8, são privadas ao escopo de exemplo. Se eu quero que elas sejam acessadas fora do escopo, entre essa chave aqui e essa chave aqui, né? Onde começa e onde acaba a classe exemplo, tá? Se eu quero que essas variáveis, esses conteúdos possam ser acessados fora desse escopo, eu tenho que colocar um modificador aqui, né, chamado public, tá? Então, essa keyword public, ela modifica esta variável, torna ela visível. Então, senão tudo isso aqui fica encapsulado, tá? Aquilo que é privado está encapsulado, né? E aquilo que é visível é uma interface, né, tá? Ela é public, tá? Então, se eu colocar nessas variáveis public, né, tá bom? Esses modificadores aqui, o que acontece no Unity, né? Quando eu entrar no Inspector, tá? Automaticamente aquela variável aparece. Então aqui tem o nome do script, né? O nome da classe. O nome do script é o que aparece na classe principal do arquivo, né? Então a classe exemplo, né? É o script exemplo, o nome do arquivo exemplo, tá? Que aparece com definição .cs no projeto, né? Então, a variável algum int, então, como a gente falou, né, como a gente usa Pascal Case aqui, aparece, né, algum int separado, né, o Unity interpreta assim, outro int. E essas duas variáveis, elas são interfaces, tanto é que eu posso, em execução, posso vai lá e digitar, ou vir com o meu mouse aqui, né, meu ponteiro, e mexer com ele dinamicamente, com o slider aqui. Então, na nomenclatura na documentação de componentes, né, este componente aqui, nesse script aqui, então ele é um bloquinho, tá bom?
o nome identificador dele é exemplo, né? Que está aqui, classe exemplo, certo? Então, para indicar que ele é um componente fechado, tem aqui essa pecinha que parece de Lego, né? Tá? Que tem esses dois dentinhos aqui, como se fosse encaixar, e é isso mesmo, a ideia de que esse negócio encaixa em algum lugar, tá? No Unity, inclusive, ele encaixa de baixo, assim, vai encaixando, né, por baixo, né? E aqui estão os dois entradas, né? Duas entradas, interfaces. Então, algum int e outro int são acessáveis via esse componente. Tudo que tiver aqui dentro está encapsulado, tá? Tem gente que documenta variáveis aqui, mas isso aí é documentação de classe, tá? Documentação de classes. Então, no componente, basta isso daqui. O container do componente, o nome dele, a identificaçãozinha que ele é um componente, e as interfaces públicas, as interfaces que são as variáveis públicas, né? Tá bom? Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu tinha feito um cubo, tá? Então, por isso que tem essa coisa do cubo aqui, né? A gente vai fazer um exemplo de uma esfera, tá? Vamos lá. Esse script aqui, tá? Variáveis, né? Então, eu tenho a minha variável set, e ela eu vou atribuindo valores diferentes à variável e vou imprimindo ela, né? E vai aparecer no meu console, tá? Então aparece aqui no projeto, né? Do lado do projeto aparece a minha console, quando eu clicar aqui aparece a telinha de caractere, né? Então, a primeira vez aparece 7, depois vem 13, né? Certo? Depois vem 3, depois 73. Ok, então é o que fez. Por que aparece só uma vez, né? Porque quando entra, ele chama start. Se colocasse tudo isso daqui aqui em update, ficaria aparecendo a cada FPS, a cada frame por segundo, apareceria todos esses prints aqui. Então, se esses prints aqui estivessem aqui embaixo, tá? Apareceria várias vezes essa printagem aqui, porque várias vezes quantos? FPS, frames por segundo, tá? Aqui no start não aparece uma vez só, porque quando entra a classe, o objeto entra, né, na máquina. Só uma vez. Então, aparece uma vez só e acabou. Se colocasse aqui embaixo, toda vez que tivesse FPS, apareceria esse print aqui, tá? Esses prints, né? Transformações. Então, aqui a gente vai fazer a esfera, uma esferazinha nossa. Então, na hora que eu colocar a esfera na máquina, né? Então, aparece este componente, que é o transform, né? Transform, ele é o posicional, né? Que ele aparece o x, y, z na coordenada de mundo, né? Tem o eixo de rotação, né? Porque o Unity é uma máquina 3D, né? Tá? Então, ele tem todas as rotações nos três eixos, certo? E tem a escala do meu componente, certo? E aqui tem as coisas de renderização, certo? Então, o filtro os filtros de mistura, né? A colisão, que é os polígonos que vão identificar contato, né? A gente vai ver isso nesse slide ou no outro, né? E como como é o controle de renderização das misturas, dos mesh, tá? E aqui aqui então é o meu, isso aqui tudo a máquina Unity que fez quando eu coloco uma esfera na hierarquia. E aqui eu que criei, nós criamos o nosso script esfera, tá? Que a gente colocou controle esfera, uma variável public float, que é o control, e nada, não fez nada, ela só aparece aqui como interface, certo? Aqui, a posição x da esfera será control. Então aqui a gente está aqui. Este transform position carrega forma com que então este componente, né, transform ponto position, o operador ponto é o elemento, né, é o operador que me faz acessar uma propriedade daquele componente. Então, transform ponto position, né, ele está acessando esses três aqui, certo? X, Y, Z. Então, vamos lá.
Então, quando eu colocar transform.position, new vector tree é um vetor, né, de 3 componentes, concretamente x, y, z, esse é o terceiro. Então, Ctrl vai no X, vai no Y, e esse terceiro aqui vai no Z, certo? Então, no meu... A conexão está instável. Então, X está com Ctrl, controle, duas vezes controle está no Y, certo? E controle ao quadrado, né? Controle vezes controle está no Z, tá? Então, X está com control, 2 controle está com Y e controle ao quadrado está em Z, tá? Então, olha só. Eu acho que até fiz essa... É isso que eu tenho aqui. Vamos ver. Eu tenho... Então aqui, deixa eu ver o que eu pus aqui. Acho que eu até pus um mais complicado, tá, pessoal? Não tinha carregado o Visual Studio. Está carregando na minha tela, vou colocar ele aqui para vocês. Como eu falei, a instalação, né? A peça que não instalou, que é a que eu tenho na máquina, que eu uso no quarto para dar aula. Então, para falar, né? Então, até um presidente. A que eu uso é uma gamer, né? Tá? Então, tá na sala. Peço desculpas aí, porque eu faço as coisas sempre na outra. Essa aqui é mais para dar aula. Para não tem que ficar carregando o computador de uma da sala. Eu sempre fazia tudo no quarto, mas, nossa, estava dando uma estafa assim de você. Aqui uma pergunta da Ana Júlia. O arroba é usado em algum caso específico na .NET, tá? Então, Ana, então tem coisas de C Sharp em .NET que usa arroba, tá? Então, tem coisas de C Sharp que é underscore, né? Que é, bom, coisas internas, e arroba no .NET, tá? Então, aqui eu coloquei deixa eu colocar um comentário aqui, né? Vou comentar aqui tudo que eu não estou usando, né? Vamos fazer aqui. Vou comentar isso aqui também, né? E vou fazer uma coisa como está aqui, tá? Como estava lá. Né? Então, position, aqui. Dois control, certo? Control. Control vezes control. Control minúsculo. Né? Então, vou colocar isso aqui. Esse aqui, vou colocar aqui, tá? Isso aqui, né? Vou comentar aqui. Vou colocar aqui. Então, esse aqui é exatamente o que está lá, né? Então, uma variável chamada public float control, certo? E estas dentro do update, transform position, control mais control vezes control, tá? E aqui eu vou comentar, essa aqui não vai usar, então não está usando. Então, tá bom, deixa aí, não está usando, né? Ele pode dar ordem, né? Então, a gente copiar aqui. Não sei por que está acontecendo isso, ele tá dando sempre... Eu instalei isso na máquina recentemente, né? Tinha dado pau essa máquina, então compilou direitinho, tá? Então a gente coloca aqui, só não tinha posto a esfera aqui, né? Então vou colocar a esfera, né? Create 3D objeto esfera, certo? Tem uma esfera aqui. E vou anexar esse script controle da esfera na esfera, né? Tá? Apareceu. Apareceu. Deixa eu... Combinação T. Paciência.
É uma máquina velha. Acho que não salvei. Não salvei. Não, tinha salvo sim. Por que que eu salvei e apareceu dois contos aqui? Deu um pau. Qual é o pau aqui? Deixa eu ver o que aconteceu. Control. Memória antiga, né? Não está controlando minha esfera, tá pensando? Então, o que está acontecendo de errado aqui? Tá dando um pau. Vou comentar tudo isso aqui. Tá dando, né? O barra, asterisco, barra comentário de blocos. Então, esse some tudo. Position, vector 2, control, deixa eu colocar esse negócio aqui. Assim, alguma coisa tinha a memória, tinha ficado errada aí, né? Você vê que o Unity, né, tem essas coisas que crescem demais, pessoal. Tem um monte de colaborador no mundo aí, né? Então, tá aí, né? Tá? Então, nada mais, só. Então, você pode mudar direto aqui, certo? Viu, né? Tá? Então, tá um movimento diferente, certo? Mas tudo bem. Então, vamos parar aqui. Então, você pode fazer, como é uma interface, né? Você pode mudar via slide aqui, pode mudar direto digitando, né? Tá, ele é float, né? Tá bom? Então, nada, né? Slide aqui. Só estava comentando que o Unity, como tem essa coisa aí de muita colaboração, né? Pode dar pausa. Então, tá aí, né? Certo? Aqui é o script que eu tinha colocado anteriormente, né? Eu tinha colocado dois, outra variável, outro control, né? Certo? Então, e aqui, mas na verdade, eu até coloquei tudo isso daqui dentro de um método, né? Tá bom? Então, só peço desculpas que o que está aqui no meu script original, né? É o, é um método, né? Então, vamos colocar aqui. Vou só mostrar aqui. Então, se eu descomentar aqui, né? Vamos parar, né? Se eu descomentar esse negócio aqui, e eu descomentar aqui também, né? Vou comentar aqui, tá bom? Vou voltar aqui. E vou tirar esse comentário que eu tinha posto aqui. Então, eu tinha feito aqui, comentar aqui. Vou apagar essa. Deixa aí. Vou apagar essa aqui. Tá? Então, aqui eu tenho, né? Se não me engano, no System Collections, né? Aparece aqui o math, tá? Então, eu tenho a função seno, né? Tá bom? Então, eu estou chamando uma função consultor de seno. Novamente, né? O ponto, ele acessa elementos, né? Do math, né? Então, eu tenho o elemento seno, tá? Então, aqui, seno do control, o cosseno do control. Então, eu faço o control tem seno e cosseno, tá? Outro control, direto aí. Então, eu diria assim que o outro control virou o meu control antigo, né? Tá, e o control virou um seno e cosseno. Então, o que vai acontecer? Vai ter alguma coisa de rotação, né? Tá? Então, e dentro do update, eu estou chamando o método posição da esfera. E aqui eu tinha comentado, né? Tá? Muda a posição da bola. Esse método usa duas variáveis, public e interface, para controlar a rotação e translação da bola. A rotação é o control e o outro control é a translação, tá bom? Porque o control está no seno e cosseno e o outro control está aqui. Mais ou menos, né? Tá? Não está bem claro assim, mas... O que eu estou só chamando é que eu estou chamando um método, né? Que eu comentei aqui. Então, o bom desse comentário aqui, né? Que eu posso colapsar, certo? Comentário de bloco, colapso. Então, ele é bom para comentar métodos, tá? Então,
comentário barra barra para comentar uma, né? Uma chamada, uma, né? Um pedacinho. Se eu quero comentar uma coisa maior, que é o método, comentário de bloco, né? Tá bom? E se eu coloco o título dele aqui na primeira linha, quando eu colapsar, ele não some tudo, né? Ele fica identificado aí o primeiro nome dele, né? Tá? Então, todos os blocos, o editor ele deixa colapsar, né? Tá? Para ficar mais clean, né? Tá bom? Logicamente aparece o ponto e vírgula, os 3 pontinhos dizendo, né? Então, ele está encapsulado? Não. Encapsulado é o que é o private, tá? O que tem public não é encapsulado, né? Tá? Mas ele fica não aparece para não poluir o meu código, né? Tá bom? Então aqui, então, aqui tá vazio. E tem um outro comentário que é o summary, tá? Que é o 3 barra, certo? Então, que eu recomendo colocar como classe, tá? Ó, summary, 3. Na hora que eu colocar 3, né, pessoal? Vou colocar esse segundo update aqui, né? Colocar 3, já aparece, tá? Então, 3 barras, aparece o sumário, mas aqui eu não vou colocar o sumário. O update já está super documentado pelo Unity, tá? Então, eu não vou comentar ele. Os meus métodos é que eu, né, se eu quiser, boto um summary. Mas eu recomendo colocar um summary sempre na classe, tá? Essa classe será usada na aula 2 para introduzir os comandos básicos do Unity 3D e exemplos de uso, né, de comandos básicos. Professor Minami, tal, certo? Quem quiser por data, versão, etc. Mas já é um summary, né? E também o summary, ele é colapsado, certo? Tá bom? Vamos lá. Então, vamos rodar esse negócio aqui, né? Não sei se é só no meu que aconteceu isso, mas nessa instalação apareceu todo esse trambolho, tá, pessoal? Não era normal, né, mas apareceu. Deu certo. Não encontrar problema, tá? Agora sim, tem que aparecer Ctrl e outro Ctrl. Tá? Não. O Unity tem umas coisas bem doidinhas, né, pessoal? Então vamos voltar lá, né? Comparar. É alguma coisa desse negócio de salvar, tá? Então vamos fazer de novo aqui. É alguma coisa da memória aqui do salvamento. Ó. Recarregou o script, tá? Nossa, isso. Tá, agora vem, né? Tá bom. Então, quando eu executar, né, certo? Essa máquina é devagar, né? Paciência. Então, vou colocar um pouco o valor aqui nos dois, né? Então, esse daqui, né? Ele controla Então, esse aqui seria mais a translação, certo? O outro controle. E aqui é a rotação, né? Certo? Uma espiral aí em volta dele, né? Certo? Tá bom? Deixa para frente. Tá bom? Então, esses são os dois. Professor, você sabe me dizer o que é o erro? Assertion Fate Organ Expression. Na hora que você atribuiu, ele não. Por exemplo, você deve ter colocado tipo de dados diferentes, tá? Então, tipo de dado diferente seria mismatch, mas é alguma coisa nesse sentido aí. Ele não, não juntou duas coisas iguais, tá? Bem, de uma forma boa, né? Sempre que você colocar o lab parece estar... Ah, certo. Não sei, Vitor. Esse erro me é novo, tá? O lab que eu dei, né? Esse lab
eu quero dizer o seguinte, eu gravei com uma versão de 2019, aí deu pau na máquina, né? Até que eu tive que ir numa para consertar. Aí quando voltou, eu reinstalei numa outra máquina, o 2020. Então, essa versão aí que está no filmada, estava feita em 2019, com a versão de 2019. Depois, como deu pau, eu tive que reinstalar. Bom, peço desculpas aí. Então, mas foi assim. Vamos lá. Os tipos de dados, né? Tamanho, né? Tá? Então, ball é 8 bits, char é 8 bits, string é conjunto de char, né? Int e float são 32 bits, mas existe o int dupla dobrado, né? Que é o 64 bits, tá? O double é 64 bits. E o objeto? O objeto não tem tamanho máximo, porque você vai criando, vai aumentando ele, né? Mas o mínimo dele é 8 bits, tá? Não existe menor variável do que 8 bits no C Sharp, tá? Então, casting, né? Casting. Cast é quando eu forço. Então, eu fiz uma variável float aqui, né? Atribuí ela a. Eu coloquei 0,9 nela. E eu tenho um inteiro que eu forço que o A entre no float, né? Então, como inteiro. Então, esse jeito aqui de forçado é por quê? Porque às vezes a máquina não consegue fazer. Então, quando ela não consegue dar uma mensagem de erro, você força. Agora, ele automaticamente faz conversões. Pode acontecer que ele não consiga ou faça errado. Então, se você quer garantir que a conversão seja do jeito que você quer, você faz o casting. Você bota o tipo de dado que você quer forçar a que ele converta, né? Entre parênteses antes aqui, certo? Só. Pode ser no começo da uma linha separada, como eu falei depois. Muita gente usa depois, tá? Boas práticas de programação. Várias linhas, né? Eu recomendo várias linhas. Pode colocar barra, barra, pode, mas não é elegante. O mais elegante é o de bloco, barra, asterisco, asterisco, barra, porque diz que é de bloco, né? Tá bom? Este é o comentário de mais de uma linha, não precisa de um barra, barra em cada linha de linha. Barra, barra para cada linha, certo? Mesmo dentro de uma instrução, tudo que estiver dentro do barra, asterisco, asterisco, barra, então aqui, ó. Se eu quero comentar alguma coisa aqui, né? Eu quero mudar, né? Em geral, você está fazendo código aqui, você tinha usando 10, e aí mudou para 100. Então, comenta desse jeito aqui que não vai funcionar. Se você colocar barra, barra, vai invalidar a linha toda. Se você fizer isso aqui, tudo que tiver aqui dentro vai ser comentado, né? Tá? Vai ser ignorado, na verdade. Um bom jeito de você ir mudando o código com memória, né? Tá? Vamos lá. Colapsar. Então, quando um comentário multilinhas, né? Começa e termina com barra asterisco, poderá ser colapsado, estando fora do bloco. Então, se eu não estiver dentro de um subbloco de um método, né? Se não estiver dentro do método, quando eu colocar como você, né? Coloco ele fora do método, na hora que só que aqui, né, pessoal, é bom colocar quando colapsa, colocar alguma aparece, né? Se você deixar branco, colapsou, fica sem identificação nenhuma. Então, boa prática de programação é barra asterisco, coloca alguma identificação que você sabe o que é, né? Para que quando colapsar apareça aqui, certo? Digitando barra barra, 3 barras, ele coloca um summary, tá? Que também pode ser ocultado e é muito bom para comentar classes ou métodos muito chaves, né? Tá bom? Beleza, comentário, sumar na referência. Ok. Aqui, né, pessoal? Então, a gente, no nossos laboratórios, a gente vai usar um tipo de método. Tipo, não. Alguns métodos dados do Unity, tá? Um deles são
Na verdade, variáveis, tá? Variáveis, né? Perdão, isso aqui são métodos mesmo, tá? Porque você tá vendo como tá em maiúsculo, né? Então, são métodos. Então, acessa Player Preferences, uma seção do game. Então, ó, aqui são coisas do Unity, tá? Que ele reservou para toda essa capítulo, que são preferências que você, quando o game entrar e sair na máquina, né? Nível, etc. Então, armazenar as preferências do player. Então, são os métodos Player Preferences. Eu fiz, tá em inglês aqui, não, porque Ctrl+C, Ctrl+V da página, porque se você clica aqui, inclusive no PDF, tem a documentação, tá? Então, não quis mudar isso. E também a gente carrega a cena, tá? Que é o Scene Manager, igualzinho, métodos, né? Que são de entrar e sair cena por causa dos níveis, né? No segundo game, que é o de cartas, podemos ter níveis, tá? Quem quiser programar com nível, pode programar com nível. Então, aí tem load scene, né? Save scene, não, load scene, tá? Merge scene, mas o load scene já é suficiente para o laboratório que a gente vai usar. Tá bom? Detalhes, você clica e vê lá a documentação, certo? Aqui, pessoal, eu já inseri a lista, né? A lista, então, que são 10 exercícios, sempre serão 10 exercícios, né? Tá bom? E tem algumas coisas básicas de comando aqui, né? Do Unity com C Sharp aqui, C Sharp com Unity. Aqui tem uma coisa de documentação, aqui uma coisa do Unity do Game Object, e aqui concretamente tudo em relação à interface com o usuário, que a gente vai falar no próximo slide, tá bom? Então já está aí. E lembrar que, a princípio, lista são 2 semanas, né? 4, né? Se não me engano, 4 pessoas. Acho que é isso, né? Eu coloquei, eu mandei, deixei no avisos, né? Uma planilha, um link de planilha, para vocês irem identificando, porque eu vou criar grupos de correção, grupos de trabalho, né? Dos trabalhos. Lab 1, jogo 1, jogo 2, jogo 3, exercícios e projeto final. Ah, professor, eu não fiz o projeto. Não, tudo bem. Então, eu usei esses 2 livros aí, né? Tá? E deixa eu só ver se ela tá aqui, você sabe. Liga para identificação de livros. Nossa, esse aqui entrava direto, desculpa. Aqui entra, né? Então, pelo menos achou. Vocês coloquem aí, né? Então, ó. Professor, eu estou sem grupo, então eu boto o seu contato aqui, né? Aqui, por exemplo, se Ana Júlia foi com o Bruno, eu boto aqui como é que é? Está com 2 e o Bruno com 1, certo? Então, que é 1 e 2, né? Tá? Faz o grupo aqui, vai ficar trocado 2 e 1 aqui, né? E etc, né? Se fosse um de 4, né? O Danilo vai fazer com o Dimitri, então fica 4 e assim por diante. Você só pega esse sequencial aqui e escreve com quem você está fazendo o grupo, tá? Vai ficar meio complicado, mas paciência. O jeito de eu fazer, porque eu poderia ter dado número. Depois que eu separar os primeiros grupos, aí eu divido em corzinhas melhor, aí eu identifico vocês melhor. Agora é mais para mim saber quem está com quem, né? E concretamente quem está sem ninguém, né? Tá bom? Tá bom? Tá nos avisos para vocês preencherem, né? Ajudar vocês, né, no caso. Bom, boa tarde. Alguém? Aqui, vamos ver. Vitor. No caso, ele fazer flow ou redunda normal? Floor. Então, o floor é o inteiro para baixo, né? O floor é inteiro para baixo, né? O Vitor, tá? É para baixo, né? Floor. Então, boa tarde, pessoal. Quem está com o grupo completo aí, então, coloca aqui, né? Certo? Me parece. Tá bom? E eu tenho meu Prominame, né? Eu tenho o Prominame, que é o Telegram, que eu fiz um grupo. Ainda tem 2 pessoas só. Se vocês querem se comunicar, me parece que ajuda também, né? Mas pode colocar o contato do WhatsApp de vocês. Eu é que não vou usar o WhatsApp de vocês, tá? Mais para vocês se relacionarem, tá bom? Bom,
Então, deixa eu colocar outro slide aqui, né? Tá? Sobre a interface do usuário, né? Então, este user interface básico, tá? Então, é o que está na lista aí, as 5 outras questões da lista são sobre a interface do usuário, né? Tá? Então, esses slides contêm, né? Main camera, propriedades do objeto básico 3D, introdução ao GUI do Unity, né? Um inspector de cada user interface e um exemplo de relógio digital. Em anos anteriores, 2019, concretamente, na prova caiu o relógio digital, mas agora não vai ter prova. Então, na verdade, nessa matéria aqui tinha um hackathon no meio, né? E uma prova. Logicamente, na prova caíam as coisas, só caíam coisas que a gente tinha pedido também no hackathon, tá? E o relógio digital caía tanto no hackathon quanto na prova, né? Mas agora não cai, então fica aí, né? Dica para vocês. Então, vamos lá. Main camera, toda vez que a gente abre uma cena básica no Unity, aparece a câmera principal, tá? Então, aqui no main camera é a câmera principal. Você pode adicionar outras câmeras, mas toda vez que você abre uma cena básica, aparece uma main camera, né? Tá? Então, clear flags, tá? Então, são 4 tipos de clear flags, que são skybox, solid color, depth e don't clear. Vamos lá, skybox é um padrão do Unity, tá? Que pode ser alterado quando você compra ou baixa o Toolset. Solid color é a cor de fundo básica, é um outro fundo, né? Depth é que a gente tem no Unity ou mas em computação gráfica, né? Buffer de apresentação. Então, def é a última cor, que foi, às vezes, 3 ou 4 cores, né? E o def é a última. Don't clear não apaga nada anterior. Eu nunca usei esse aqui. Então, até já usei, mas não lembro o que era. Tá? Tem que usar e verificar. Background é a cor básica do solid color. Né? Quando eu escolho solid color, sem skybox, pode mudar aqui, não vai adiantar nada. Mas se você colocar solid color, né? Quando você colocar, ó, aí você muda aqui o background, aparece essa cor no solid color. Cooling mask. Quais layers serão renderizados? Aí é o seguinte, né? Então, as camadas, né? São as layers, né? São as formação das imagens, tá? Então, eu digo quais que eu quero e qual que eu não quero que apareça, né? Então, o meu botãozinho de câmera camada aparecendo, tá? Diretor de imagem trabalhando nisso, né? Só por curiosidade, né? Eu trabalhei num jogo com a Globo, Sport TV do Corinthians, no estádio do Corinthians, né? Um jogo do Corinthians, eles eram 23 câmeras, tá? Um jogo do Corinthians era 23 câmeras. Né? Ok. Então, o diretor de imagem tem 23 pessoas, na verdade, no mínimo 23 pessoas trabalhando para ele, tá? Com ele. Propriedades de main camera. Então, vamos lá. Projection, acho que eu tinha aqui projection. Aqui, projection, certo? Então, tem aqui alterna entre perspectiva e ortográfica. Então, renderização, né, pessoal? O que vai aparecer é o que a gente chama de área, né? O tronco frustrum que vai aparecer, né? Ele tem os planos de corte. Então, o plano de corte próximo, near, e o plano de corte distante, que é o far, tá? Esse trapézio aqui, espacial, né? Cilindro, né? Cone, né? Esqueci como é que chama, mas é um pirâmide trapezoidal, né? Pirâmide trapezoidal. Essa área é o frustrum, tá? Então, no modo perspectiva, que a gente usa mais para 3D, tá? Quem está perto, near, o plano de perto, ele tá mais, ele parece mais próximo do que quem está no plano de longe, né? Tipo, chama de perspectiva. Quando está no modo ortográfico, não é tão assim, não. Então, parece que eles são meio do mesmo tamanho. Então, é usado para games 2D. A gente aqui nesse curso, né? Pode usar ortográfico, porque é o mais padrão de games 2D, tá? Ok? Vamos lá. Outras propriedades, né?
Field of view, modo perspective, né? É o ângulo de visão vertical da câmera a partir do eixo Y, tá? O eixo Y é esse daqui, né? Exatamente. Clipping planes, né? Ângulos, perdão, são planos perpendiculares da câmera, é o que define a base do tronco de visão, né? E a cabecinha dele, né? Tá? O frustro. Physical camera, tá. Aqui no physical camera tem aqui quem entende, eu não entendo muito, né? Tem um pouco, mas não entendo muito. Quem é de fotografia, quem entende das câmeras físicas, esse tem tudo, né? A câmera do Unity tem muitas propriedades que uma câmera boa, profissional, ou na verdade semi-profissional tem, tá? Viewport, câmeras de 10 mil reais, né? Viewport. Os profissionais são de 100 mil, né? Viewport Rect, 4 valores que indicam na tela onde a câmera será visualizada, todos em 0,1. Então, a gente tem, né, pessoal, diferenças de o viewport, né? Ele é 0,1, ele é normalizado, né? Então, a gente chama de coordenadas do dispositivo, logicamente, porque se eu tenho dá para mim saber, puxa, quantos pontos eu tenho? Então, eu vou normalizar. Então, 0 começa aqui, né? 0, 0 e o 1 aqui no final. Então, ou concretamente aqui, né? 0, 0 aqui e o 1 aqui. Aqui está todo o meu plano possível e aqui é o que vai aparecer na tela, tá? 0, 0, 1, tá? Aqui é 1 no X e aqui é 1 no Y, né? 0 começa aqui. Esquerda superior. No coordenado de mundo, não é assim. O 0, 0 começa aqui embaixo, tá? Então, aqui tem o X máximo aqui, Y máximo aqui, né? Então, aqui eu tenho X máximo e Y máximo, que, por exemplo, poderia ser 1000 e 1000, né? 500 e 500, tanto faz. Então, aqui a coordenada de mundo tem tamanho. Aqui não, aqui é normalizado, né? Def. Ordem de renderização das câmeras. Então, como eu falei, né? Então, uma coisa é o plano, outra coisa é as câmeras mesmo. As câmeras são nomeadas, né? Se não me engano, a main câmera a main câmera acho que é a 0, tá? Ou a 1, né? Então, conforme você vai colocando mais câmeras, elas têm número 1, 2, 3, 2, 3, 4. Então, as câmeras de maior número ficam acima das de menor número. Acima é de distância mesmo, tá? E prioridade pior, né? Tá? Prioridade é a que tem menor número. Audio Listener. Toda vez no meu main camera, né? Exatamente. No meu main camera, ele anexa uma componente de microfone. Então, é como uma câmera normal. Uma câmera normal, filmadora, né? Sempre tem um microfonezinho básico. Então, só a filmadora, não. Só a câmera, não. Mas a câmera filmadora tem um microfonezinho. Então, Audio Listener é um componente que, né? Mesmo que você não coloque nenhum microfone na cena, aparece um Audio Listener toda vez que você colocar uma câmera, tá? Vamos lá. Luz. Então, é a luz light, né? É a luz que ilumina a cena. Então, vários componentes aqui. Tem 4 tipos básicos, né? Desse tipo aqui, né? Type aqui. Direcional, spot, point e área. Vamos lá. Direcional é como a luz sol, né? Uma luz meio forte e que abrange tudo, né? É o sol. Spot é um spot, né? Uma luz que tem um cone, é como se fosse um conezinho, tá? E point. Point é como se fosse aquela lâmpada antiga, lâmpada de bulbo, né? É um pouco spot, mas o spot ela é mais direcionada. É que tem um refletor, né? Refletor chama, né? Uma lente, perdão. O point tem uma lente atrás. E a bulbo ela tem um difusor atrás, então ela tem uma direção, mas ela abre um pouco mais, né? E a área é para criar mapas de iluminação. Isso aqui é para seria aquele guarda-chuva, né? Então, dos fotógrafos, né? Então, a luz, o flash e o guarda-chuva. Esse é o área, tá? É uma coisa sofisticada. Tá? Mais detalhes vocês vejam no manual e vai ter alguma lista, pelo menos ano passado teve uma perguntando sobre esses tipos de luzes aí, né? Bom, se eu colocar um cubo na cena, então aqui, nesse meu cubo aqui, né? Certo?
Então, eu tenho vértices, os polígonos que a gente forma o cubo são triângulos. As primitivas básicas de computação gráfica são triângulos. Por quê? Porque existem vários artigos, aí o pessoal fez os cores, né? CPUs das GPUs fazem contas boas com triângulos, tá? Então, uma GPU mínima, um core mínimo de uma GPU fajuta, né, qualquer que seja, ela faz três contas, né, de multiplicação de vetor 3D, né, certo? Porque faz três? Porque é um triângulo tem três, né, tá? Três vértices, né? Então, no mínimo, uma GPU Michuruca, core dela faz conta com três, nove contas, então é três vetores 3D, tá? Porque é x, y, z de cada vértice de um triângulo. Então as primitivas básicas aqui, né, certo? Um triângulo de polígono, então a face do meu cubo aqui, ela é dois triângulos, certo? Então, cada aresta aqui, cada linha que liga dos arestas, dos vértices, é o chamado edge, né? Linha, né? Borda. Okay. Então, o filtro de mesh é o que junta todas essas coisas, certo? Mesh render, então, monta a geometria passada pelo mesh filter, certo? Então, é que o mesh render, ele tem combinação de misturas, tá? Então, é um renderizador de misturas, né? Isso chama, né? Exatamente. Então, junto com material, texturas, luz. Então, material, texturas, luzes são outros e, concretamente, efeito da luz, por exemplo, a sombra, né? Shadows, são coisas que o mesh render também trabalha. Tudo isso daqui são atributos passados. Na verdade, tudo isso aqui, tá? O Cube, o Mesh Render e o Box Collider, todas essas três componentes aqui são atributos passados para a GPU. Então, significa que a GPU, que o componente está instalado, significa que basicamente, esses componentes, quando tem GPU detectada, estas bibliotecas, esses objetos, rodam na GPU, tá? Eles são passados para a GPU. O Transformer não, o Transformer provavelmente ele vai rodar na CPU, tá? Na CPU principal. Mas os de mesh, que são as coisas de renderização, e a colisão também são na GPU, tá? Então, aqui tem algumas texturas, né? Que são no mesh render, né? Então, por exemplo, né? Materials, né? Materials. Define a aparência do modelo, tal como a diferença de qualidade opaca ou reflexiva, combinando o preenchimento shader, né? Shader é o preenchimento, e as imagens, a textura é como se fosse uma roupa mesmo, uma etiqueta. Aqui no meu, né, na minha camiseta aqui, no meu polo aqui, não tenho. Se eu tivesse um embleminha da Federal, seria uma textura, tá? Porque é uma imagem colocada separada, né? Tem a minha tecido que não está costurado, ele é tingido, né? Esse tingimento aqui, né? É creme claro e azul. Azul. Ele tem a ver com a textura, tá? Então, essa zebrinha, né? Essa textura, um preenchimento, né? Tá? O material é o mesmo, mas a textura é algodão aqui. A textura vai mudando a cor, creme azul, né? Tá? Podemos baixar diferentes materiais, baixar texturas. Textura não é só em asset. Texturas eu posso fazer no GIMP, né? No Photoshop, tá? Então a gente vai fazer no GIMP. Vocês vão fazer no GIMP, me parece, tá? Vamos lá, Collider, tá? Então, posso ter o collider, né? Bom que, por exemplo, se eu tenho um cubo aqui, né? Eu tenho um box collider como um collider. Por quê? Porque a ideia do collider é para você imitar o próprio objeto, tá? Mas ele vai detectar só a colisão. O que aparece para o usuário é o mesh, tá? Então, o mesh é o que aparece, é o render, né? O que aparece para o usuário é o mesh render e o mesh filter, tá? O collider é o que o software vai detectar quando ele interagir com outro, tá? Então, logicamente, se eu tenho um objeto, um componente, que é um cubo, né? O collider dele é bom que fosse um cubo. Ah, professor, então se tivesse uma pessoa com quatro braços, o collider teria que ter quatro braços?
A princípio, sim. O problema é o seguinte, quanto mais complicação você cria na sua abstração, mais pesado fica para a máquina. Então, para otimização do seu sistema de colisão, em geral, por exemplo, para um caractere, né, um inimigo aí de 4 braços, tal, você faz um cilindro, né, tá, uma cápsula aí de boa, ou um cubo. Por quê? Porque não faz tanta diferença se pegou no pescoço, na cabeça, no braço. Então você faz uma simplificação para que o sistema de colisão não tenha que fazer muita conta, né, tá? Uma otimização. Vamos lá. Então, se eu tenho um collider box, é porque eu deveria ter um cubo aqui embaixo, né, tá? Então, aqui eu tenho uma esfera, uma bater, que está vindo para cá para bater, uma física de esfera que está, né, uma dinâmica de esfera que está vindo para cá, e, quer dizer, quero detectar essa colisão aqui. Esse momento da colisão aqui é um evento, né, por exemplo, um trigger, né, um trigger. Então, a minha máquina, o collider não aparece, o collider é invisível. Você pode fazer aparecer porque você clica no collider e você quer ver aparecer, mas para editar, mudar ele, mas a princípio, ele é um trajadinho porque ele é invisível, né? Então, você tem a esfera aqui e encostou, né? Ou você quer que detectasse esse tocou, né? O tocou aqui, a gente então bota no colar de um trigger, né? Um evento trigger, tá? Componente invisível que detectar o contato com outros camera objects, os quais possuem colar. Então, ó, collider ou corpo rígido. Então, na verdade, para detectar colisão, um tem que ter colado e outro tem que ter corpo rígido. Podem ter os dois colados e os dois corpos rígidos. Porém, só dois colados não colide, tá? Olha só, precisa ter um collider, né, um framezinho pontilhado, ele precisa ter um corpo rígido. Tá? Então, por exemplo, aqui, a esfera teria um corpo rígido, certo? Um componente de corpo rígido, porque ela tem dinâmica, porque vai ter força, por exemplo, nela, né, velocidade, e o collider é a geometria, né? Tá? Aí detecta. Se eu tiver duas geometrias, como se fossem dois fantasmas chegando, não dá para detectar dois fantasmas colidindo, porque são fantasmas. Né? É uma analogia, tá? Então, aqui, né? Ó, por que ele pode reagir? Porque eu posso fazer na minha física um sistema de reação ao sistema de reação provocado pelo software, pelo script, tá? Se eu colocar dois, portanto, aqui eu tenho um collider, mas se eu tiver aqui um box, né, um cubo, e tiver um corpo rígido nele, né, um cubo aqui e uma esfera via nele, os dois com corpo rígido, os dois vão bater e vai dar, logicamente tem que clicar isso aí, mas habilitar, mas dois corpos rígidos quando colidem sente a força, tá? Então a máquina unit, a engine de corpo rígido, física de corpo rígido, ela reage à interação de dois corpos rígidos sem programação. Por quê? Porque está programado na GPU. A GPU ela reage automaticamente a isso. Tá? Aqui, aqui eu, por software, detectaria um deles aqui e faria a reação. Tá? Mas a máquina Unity, se tivesse dois corpos rígidos aqui, reagiria sozinha. Tá? Ó, aqui eu fiz, né, que o meu corpo rígido interagiu com o meu collider, gerou um trigger, né? E o trigger pode fazer ou pode não fazer. Por exemplo, né, quando a gente faz stealth, né, você pode fazer um sensor de um tipo laser, né? Então, sensor de infravermelho. Infravermelho é invisível. Então, na hora que você bota um collider na porta, né, que ela é um laser, você imagina com laser, infravermelho, então ele é invisível. Na hora que o ladrão, o invasor passa no meu ambiente, não acontece nada, ele vai passar de boa. Mas eu sei que ele passou, solta um alarme, né? Tá? Ok? Isso é de preferência do programador. Né? Triggers são esses eventos aqui que são gerados quando o corpo rígido
o evento, né, entre o campo de collider é detectado, tá? Introdução a GUI. Vamos lá. Tudo bem? Então, esse é a gente viu a interação básica do evento trigger, por exemplo, né? Então, a Graphics Interface, a GUI, né, certo? A Graphics da User Interface. Então, vamos lá. Elemento-chave para entretenimento e prazer, como é o primeiro slide, primeiro, a capa do slide aí, eu coloquei uma coisa que está no site, alguma coisa do Unity chamando atenção que User Interface é atrativo, né? Tá? É uma experiência visual de interação com o meu game, ainda não é jogabilidade, é interação com o game, né? Tá? Experiência visual boa. A interface é importante para mim atualizar as informações. Se for um head-up, né? Head-up já é meio gameplay, mas se for uma coisa de telas, né? De configuração tal, itens, da interface com o usuário, certo? Exemplos de elementos que são disponíveis, vamos ver não. Aqui tem botões, cursores, caixas de texto, né, e etc. Tá? Então, alguns game objects que são conceitos, sim, que o Unity tem, né, que são padrão por aí, né? Então, Canvas, Event System, Panel, Visual UI, Interaction UI, Hack Transform e Ceiling, né? Os irmãozinhos aí, né? Tá bom? Vamos lá. Canvas, a tela, né? A tela. Canvas é um banner, né? Certo? Cada elemento UI é filho de uma canvas. Então, na verdade é o seguinte, toda vez que entrar uma UI, né, é um canvas que está entrando. Pode ser visível ou invisível, mas vamos lá. Tem múltiplos game objects, canvas numa mesma cena. Beleza. Sempre que tiver informações, é canvas que está na jogada. Se o canvas não está presente, ela é automaticamente criada. Toda vez que um objeto UI aparece, eu crio um objeto, aparece um canvas, certo? Vai aparecer um canvas, pelo menos um. Event System, porque eu, de repente, quero interagir, chegar perto de um mural, né, etc. Então, sempre que aparece um canvas, aparece um Event System, né? Então, ele é automaticamente. Eu posso apagar ele porque eu posso querer não interagir, mas sempre o Unity puxa, sobe um Event System também, que é coisa de poder da trigger, né? Tá? Chegar perto de um caractere, né? Você vai conversar com ele, um som, né? Etc. Panel. Objetos UI podem ser agrupados logicamente e fisicamente a panels. Panels podem ter diversos papéis, inclusive fornecendo um pai. Tá bom. Eles podem fornecer uma imagem de fundo, né? Então, ter informações, certos controles, e o script pode alterar dinamicamente esse negócio aí, né? Então, os botões, né? Os controles visuais. Então, button, image, test, toggle. Então, a diferença, bom, botão, né? Ele aperta e fica lá, né? Toggle ele só liga ou desliga, certo? E a imagem, como o próprio nome diz, uma imagem. Button. Aqui, né, um exemplo do button, né? Criado em branquinho aqui, certo? E tem a cor dele, né? A imagem dele, etc. Então, quando ele... bom, as características deles. Na hora de usar, que tem que verificar, ficar listando aqui não dá, né? Então, Interaction UI são componentes invisíveis, tá? Então, são adicionados, exemplo, né? Um campo de entrada, né? Tá? Ou um campo de liga e desliga, certo? On-off, né? O que é o Hack Transform? Hack Transform é porque o Canvas, na verdade, ou o UI, ele é um muralzinho, né? Então, ele tem um tamanho, né? Tá? Que é o largura e altura, certo? E é onde ele está. Então, vamos lá. Hack Transform é o 2D dele, que é o tamanho, é a altura e a largura, certo? A largura e a altura. Então, e tem a pivotagem. Pivotagem é se ele é segurado pelo meio, se ele é fixado no meio, é como se fosse um mural, né? Fixado no meio, ou fixado em cima, embaixo, ou nas pontas, né? Tá bom? Os pontos de ancoragem.
E você pode... our sibling. Sibling é ordem de aparecimento. Então, os irmãozinhos, né? Dinamicamente, a ordem de aparecimento pode ser alterada pelo envio de mensagens. Então, você pode ir alterando, né? A profundidade de aparecimento das coisas. 4 categorias de controles UI, né? Static, Interactive, não Visible e Scriptado. Vamos lá. Então isso aí, né? Static Controls, tipo Panel, Text, Image e Row, né? Imagem sem nada, crua. Dispositivos toggle, botão, né? On-off, slider, que a gente já usou, exemplificou aí, né? Scroll bar. Os não invisíveis, os não visíveis que são para interagir, que é o campo de entrada e o campo de toggle, grupo de toggle, e o que você quiser, que é o script. O script, tudo é scriptado, mas pré-definido, né, certo? Então, aqui é a pivotagem, tá bom? Então, aqui você põe a área, né, que é a altura e largura, né, certo? E esse grid 3x3, você vai escolhendo onde que ele é ancorado, por onde ele é preso, né, tá? Shift Alt você pode mudar, acessar essa configuração e você vai lá e clica na que você quiser, certo? Canvas, né? Então aqui, né, os três modos de Canvas, né? Como eles aparecem. Quando você insere um Canvas, tem um modo Render Mode, né, aparecimento deles. Então você tem lá os 3 tipos aqui que estão listados. Overlay, né? Overlay, então, mesmo que não tenha nenhuma câmera na cena, aparece lá, né? Então ele é um... Ele está na cena de algum jeito, tá? Está fixado na cena de algum jeito. Vamos lá. Screen Space câmera, como se tivesse um papelzinho na câmera, tá? Então a câmera está aqui, no meu viewport aparece um aviso aqui, então se você, né, no overlay aparece em algum lugar, tipo a minha cortina aqui, tá? Na verdade, esse aqui, minha cortina é o workspace, porque ele está no lugar certo. No overlay, ele aparece de algum jeito, como se fosse um avião dizendo uma mensagem, eu te amo, né? Casa-se comigo, aquela seria um overlay, né? O workspace, ele está no lugar certo, como minha cortina aqui, tá bom? E o screen space, ele fica, a minha câmera está aqui, por exemplo, ele fica em alguma posição, né? A câmera muda a posição, né? Tá? No workspace, ela sempre fica lá, e no overlay aparece de algum jeito, porque ele está aí, né? Overlay, tá? Aqui, então, o texto, né? Quando eu tenho um texto, um componente tipo texto, eu tenho que acertar sempre, né? O texto que eu vou escrever, o caractere que eu estou usando, a fonte, o tamanho dele, o alinhamento, né? Centralizado, à esquerda, à direita, certo? Em cima, embaixo, no meio, né? Tá? E a cor... é a cor mesmo. Então, a cor do caractere, certo? Da fonte aqui e a cor do caractere, tá? E eu posso clicar no conta-gota aqui, que aparece um painelzinho que eu vou lá e clico, né? Se eu não sei a cor exatamente, eu pico, né? Pingo a cor, né? Tá bom? Aqui, então, um exemplo do meu relógio, né? Eu explicaria com mais calma, só rapidamente aqui, né? Mas relógio digital, que eu tinha um canvas aí, tá? Então, tipo default para o texto em UI. Então, o meu tipo texto é text, certo? A classe clock digital, e eu tenho a minha variável private, né? Test clock. Se eu não colocar nada, é private, tá? Se eu não colocar nenhum modificador, mas eu quero deixar claro que aqui é um private, né? Aqui ele está encapsulado. Retorna, né? Então, esse é um método muito importante, né? Então, se eu tenho que colocar lá um componente texto no criar um objeto canvas, né? Mas se eu quero buscar esse componente do meu canvas, eu uso esse get component, né? Aí eu especifico o que eu quero pegar. Eu quero pegar o texto, tá? Podia pegar a cor, por exemplo, mas quero pegar o texto. E coloco no test column, tá? Essas funções aqui, né? Datetime, tá? Datetime, ele é uma
uma variável do sistema, né? System aqui, de sistema, se não me engano, não é nem de System Crush, acho que é de System, tá? Por isso que eu tive que colocar Using System aqui. Então, é o tempo, né? É o tempo do sistema, né? O tempo de agora, né? Eu botei na variável time, né? Que é do tipo datetime. AO, né? O leading aqui, ele separa, né? A hora, o minuto, segundo nas nas variáveis específicas string, hora, minuto, segundo, tá? E aí eu componho com o separadorzinho, 2 pontos aqui, né? Tá? É hora, minuto, segundo, né? Faço uma adição. ToString, aqui, né? Aqui. Converte o objeto em representação cadeia, porque eu fiz tem que fazer um caractere, né? Tá? Para exibir corretamente. No texto só pode ser texto, né? Lógico. Então, o pad left, ele acerta a esquerda, né? Tá? Ele preenchendo a esquerda com só para ficar formatado, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Só as referências que eu usei, tá? Então, tem muita documentação da Microsoft na base .NET, porque, de fato, as coisas em rede, né, tá? São muito importantes para a gente não varar, porque às vezes no meu sistema simples funciona, na rede dá problema, né? E também hoje em dia, porque essa coisa de games, né, multi-usuários, né, a documentação .NET é muito boa, tá bom? Ok? Então, não esquecer, pessoal, eu já botei a lista, né, essa primeira lista, né? E 2 semanas, e o laboratório dessa semana finaliza o primeiro jogo da forca, né? Tá? Bem simples, mas já para fechar as duplas. No fundo, esse jogo aí é para esquentar os motores e fechar as duplas, né? Tá bom? Que esse jogo aí fica para quinta-feira que vem, né? Tá bom? Alguma dúvida mais circunstancial, algum problema maior aí, alguma incompatibilidade, né, do curso, para quem chegou agora, tal? Nada? Professor, eu tenho dúvida em relação ao lab. Tipo, eu estava acompanhando lá as aulas, aí eu fiquei pensando, o que que você vai pedir em relação ao lab? Vai ser só, tipo, reproduzir o que você está fazendo nos vídeos, ou você vai deixar algum exercício, alguma coisa? Não, no Lab 2, na segunda, em geral, a gente customiza na segunda laboratório. É que o jogo é muito simples, né? Mas a gente vai fazer umas customizações bem simples para o primeiro jogo, que no próprio Lab 2, segunda aula do primeiro jogo, a gente ou, na verdade, é o seguinte, na última aula do jogo, a gente sempre pede as customizações. Mas quando tem coisas mais complicadas, a gente já vai falando no meio nas aulas intermediárias. O problema é que o jogo de forca é muito simples, né? Tá? Então ficou tudo para a segunda aula, né? Mas na Entendi. segunda aula, ou na última aula do jogo, a gente sempre especifica e eu listo o que vai valer ponto ou não, né? Ah, Tá beleza, bom? valeu, professor. Logicamente o jogo tem que funcionar, né? Aham, Mas a customização é colocada na última aula. beleza, valeu. Mais alguma dúvida? Tá bom. Então, povo, então até bom laboratório na quinta, hein? Tá? Vai.